Fala, minha gente, começando mais um PandaCast. Hoje o PandaCast 59. Bom, para você que está chegando agora, nunca viu o nosso projeto, está vindo por conta da convidada de hoje, já vou pedir para você se inscrever no canal, curte, comenta, diz o que você acha, fala a pessoa que você quer que a gente traga, né, Hugo? O Hugo tá na expectativa de sempre um convidado de altíssimo nível, o padrão tá subindo, não tá, Hugo? Hoje, então, depois do episódio de hoje, eu não posso trazer qualquer pessoa aqui. Então, minha gente, já curte, comenta, ajuda a gente a compartilhar esse empreendedorismo aqui na nossa região. Ajuda bastante você se inscrever no canal. Beleza? Bom, hoje é um episódio que eu quero aprender bastante, principalmente é como me posicionar, como falar melhor, né, Hugo, na frente das câmeras. Depois desse episódio também vou sair outra pessoa, acredito. Né, não? Ela que é idealizadora do Momento Destrave, que é um treinamento em comunicação e oratória, famosíssimo por sinal, jornalista e é mestre de cerimônias. Hoje eu estou recebendo com muita honra aqui Priscila Castro. Bate Muito palma obrigada, aí. Felipe. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado pela sua Por presença. poder dividir esse pouco que a gente sabe, ou que a gente faz, com outras pessoas também, porque não adianta nada ter conhecimento e não poder dividir, Compartilhar experiências e conhecimento. Muito obrigado, sua presença aqui. Eu até te mandei no WhatsApp. Falei, dessa vez eu tô nervoso de fazer um podcast com alguém que tá tão acostumado assim na frente das câmeras, treinamento de oratória, enfim. Vai ser uma honra estar conversando contigo aqui hoje, de verdade. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar de podcasts, conversar sobre comunicação e oratória e apresentar para as pessoas, né, as possibilidades que essa grande ferramenta que nós temos, né, essa habilidade que temos na vida, que é o comunicar, o que faz essa habilidade nas nossas vidas. Eita, já sentiram aí a pressão, não foi? Gente, Priscila, é o seguinte, antes da gente começar nosso bate-papo, eu vou falar dos patrocinadores que ajudam a gente a montar toda essa estrutura aqui. Gostou do café, por exemplo? Muito bom. O café tá excelente, né? Café. O café do Verô Café, que é nosso patrocinador oficial aqui do PandaCast. O Verô Café, que fica ali na Jerônimo Pimentel, ali na Praça Batista Campos. O Hugo é o nosso... Aprendeu com o Jorginho a fazer o café, né, Hugo? Um café especial, diferente. Não é a prensa. Na prensa é diferente, coado, é outra pegada, é outro prensado. Nível. Prensado é outro nível. E para você que não conhece, o QR Code vai ficar na tela, você já vai direto pro Instagram do Verô Café, beleza? Fala também aqui da V3 Veículos, para você que quer ter seu veículo novo, ou um veículo já usado, porém conservado, vai na V3 Veículos que você vai ter um atendimento diferenciadíssimo, com condições, com atendimento. E eu desafio você a apontar seu celular também para o QR Code e entrar no Instagram da V3 e mandar uma mensagem, perguntar para eles assim, qual o melhor carro você acha indicado para mim? Qualquer hora do dia você vai ser atendido por um dos consultores. V3 Veículos, Lana Marcos, beijo grande. Tava em Cancún recente, viagem boa, né? Tá em Cancún, é viagem boa. Não conheço ainda Cancún, quem sabe a próxima. E um projeto novo nosso aqui do PandaCast, que é o Nortistas na Bolsa. O Nortistas na Bolsa é o seguinte, para você que quer receber um diagnóstico financeiro da sua vida, que é importante aprender a lidar com dinheiro, né, não, Priscila? Para você aprender a lidar com as suas finanças, seja da sua empresa, seja das suas condições pessoais, com a sua esposa, com os seus filhos, enfim, receber um diagnóstico financeiro, só apontar o seu celular também para o QR Code e conversar com eles. Nortistas na Bolsa, um projeto valiosíssimo, ensinando a galera como lidar com as suas finanças, com os seus recursos. Beleza, gente? Esses são os nossos patrocinadores. Priscila, já vou te perguntando, és de Belém mesmo? Nascida e criada, como eu costumo responder. Eita, coisa boa. Sou belenense, paraense e com orgulho. De qual bairro? Criada em qual bairro? Eu nasci, na época, acho que a gente morava no bairro de Nazaré. E aí depois, na verdade só morei em 2 bairros, Nazaré e Reduto. Ah, legal. Bairro bom, né? Na época o Reduto não era tão bom. Eu vou contar uma história aqui pra vocês. Quando meus pais compraram um apartamento, que é no bairro do Reduto, isso há muitos anos. E minha avó e minha mãe criados ali na Avenida Nazaré, 14 de março, centro. Sim. E aí minha mãe falou que estava comprando um apartamento no bairro do Reduto, e a minha avó falou para ela assim, mas você vai morar para ali. O ali, hoje é o metro quadrado mais caro de Belém. Sim. Ou dos metros quadrados mais caros, né? Porque ali é Reduto, Marizal, Nazaré ainda...
E hoje é super valorizado. Então, assim, a gente nunca sabe para onde vai investir e pode ser um investimento que no futuro traga bons resultados. E dessa época aí, tu já tinha essa vontade de ser jornalista? Não, mas eu sempre fui uma pessoa extrovertida, desinibida, Comunicativa. comunicativa. E lendo muito sobre isso tem a ver com o meu signo, tem a ver com os nascidos em junho, é essa característica de ser da comunicação, de ser uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de se relacionar. E eu adoro, de fato, conhecer pessoas, me relacionar com as pessoas, estar entre a família, os amigos, falar, me comunicar, contar história, ouvir história, conhecer sobre os outros. Então, isso faz muito parte de mim, sempre fez lá na infância. Inclusive, é uma característica que a gente tem que avaliar quando a gente não tem mais aquele ânimo de falar em público, ou tem muito receio, isso pode ser algo do passado. Eu fui taxada como muito falante, como a tagarela, como a que talvez incomodasse. Na sala de aula eu falava, meus pais eram chamados na coordenação porque falava demais. Sempre chamada a atenção por causa disso, mas hoje é uma característica que eu considero que foi superada naquela fase para que eu fosse quem eu sou hoje. A pessoa que fala bastante, a pessoa que gosta de se comunicar e que faz por onde mesmo, de ter sempre essa curiosidade pela vida, de estar atrás da informação, de não sossegar. O não sossegar é isso, é você... Eu já estou na TV Liberal, vou fazer 22 anos agora em agosto, quase 15 de JL1, a apresentadora mais longeva da história da TV Liberal, no JL1. Que legal. Isso eu fiquei sabendo por outras pessoas, eu não tinha parado para fazer essa conta, confesso. E ainda vou, faço e saio de lá sempre com esse ânimo, sabe? De fazer o melhor. A gente tem todo dia depois do JL1 reunião em que a gente pontua o que foi bom, pontua o que não foi tão legal, o que é que podemos melhorar, como nós podemos pensar diferente. E é isso que estimula todos os dias, não ter marasmo, não ter... Existe a rotina do dia a dia. Claro, chegar todo dia no mesmo lugar, sentar no mesmo computador, mas para mim... não é fazer a mesma coisa, porque as notícias mudam. Perfeito. E eu noto uma coisa em ti que é tu tem um senso de justiça, assim, também, total, né? Vem de criança muito. também. Muito. Minha família pensava que eu ia ser promotora. E eu fiz vestibular para Direito, na UFPA. Meu primeiro vestibular no convênio foi Direito, na UFPA, que eu só queria fazer o UFPA. Passei na primeira fase, mas não passei na segunda. E eu tô falando de 96, 95, 96. 96. Era muito concorrido. Aí só tinha particular. E eu não... eu falava, não, eu vou fazer o UFPA, vou fazer o UFPA. E no ano seguinte eu resolvi mudar. Fui fazer cursinho, comunicação social. Minha mãe, mas minha filha, não tem ninguém nessa área na nossa família e tal. Não, quero comunicação. Fiz a primeira vez e não passei. Aí na segunda tentativa em comunicação, que era também muito concorrido, só eram 50 vagas na época, na UFPA. E aí 25 iam para publicidade, 25 para jornalismo. Mas isso depois de 1 ano e meio na UFPA, no básico. E aí eu fiz e passei. E levei o curso normal, mesmo engravidando no primeiro ano da faculdade, no final do primeiro ano para o segundo. Engravidei, levei a gestação, tive minha filha. Tive colegas que me ajudaram muito a facilitar a logística para eu apresentar trabalho. Era, olha, o teu pedaço é esse, olha, tu digitas ali, tu pesquisas essa parte. E assim a gente foi construindo. Tínhamos uma equipe muito forte, que são meus amigos até hoje, mais de 20 anos. E são essas pessoas, assim, que me ajudaram nessa fase. Eu reconheço, eu falei para eles na época, meu pai tinha muito medo de eu não me formar. Era uma preocupação dele. E, na verdade, eu nunca pensei em abandonar o curso. Jamais pensei em abandonar o curso. Assim, eu sabia da importância de um nível superior na vida de qualquer pessoa, mas, assim... Esse diploma de jornalismo era uma questão de honra também. De mostrar que, mesmo com que a vida se apresentava, eu não jamais abriria a mão de ser uma jornalista. Agora, eu não sabia qual era a área que eu ia seguir. Foi já na faculdade que eu fui indicada assim, para o telejornalismo. Hoje a gente vive essa questão da rede social, as pessoas se voltaram muito pro celular e tudo mais. E a comunicação nessa época, nesse teu período de faculdade... E se estudava basicamente o quê? Era mais voltado para o telejornal, jornal e revista. Era o jornalismo clássico tradicional. Televisão, rádio. Estava começando já fortemente internet, mas como portais, como sites de notícia. Ninguém nem falava. Eu acho que começou o Orkut por lá, mas assim, o Orkut sempre foi muito lazer, não tinha informação.
Mas era lá mais essa área mesmo muito superficial do que é. Aí tinha fotojornalismo, que era uma área muito forte também. Que na época tinha a disciplina de fotojornalismo, telejornalismo, rádio, impresso e internet. Era basicamente isso que a gente estudava. Pô, que maravilha. Imagino que isso também traz um embasamento maior para ti pro dia de hoje, né? Para comunicação como ela é feita A hoje. gente está aprendendo a fazer. Tu acha que é muito mais rápido hoje as Tudo é muito coisas? mais rápido. Mas exige também do jornalista muito mais responsabilidade. Porque o tempo que você quer divulgar, noticiar, ele é muito menor. E a chance de errar, ela também É é maior. maior. Porque você tem menos tempo de checagem, você se vê com o concorrente colocando na frente a informação e nossa preocupação é a informação correta. Enquanto não é checado, verificado, a gente não coloca no ar. É melhor uma informação um pouco demorada, mas correta, do que a precoce errada. Porque aí você vai ter que se corrigir. E aí a credibilidade é ameaçada. Perfeito. Essa verificação é importante. Saímos da faculdade e a batalha, porque hoje a gente sabe onde tu tá. Já apresentou o Jornal Nacional, que a gente vai até falar sobre isso. Mas, e pós-faculdade, como foi? Eu tive alguns episódios, as pessoas pensam assim, ela tá ali, né, há 20 anos na TV Liberal, foi tudo maravilhoso, não teve nenhum perrengue, não, vários. Eu lembro que eu fiz estágio numa emissora local e eu fiquei 6 meses só lá. Aí eu saí. Eu fiquei 5 meses procurando um novo estágio. 5 meses. Minha filha era pequena e aquilo foi me maltratando muito, porque eu cheguei a fazer teste em outras emissoras e não passava. Até que apareceu a chance de um teste para repórter na TV Liberal. Fui lá achando que eu estava preparada, abalando. Não passei. Aí tinha vaga para produção da TV Liberal. Você aceita fazer o teste? Eu falei, lógico. Eu ainda não estava terminando a faculdade já. Estava faltando pouca coisa para me formar. Lógico. Fiz o teste, passei. Falei, ufa, entrei, né? O Tô importante dentro. era entrar. E aí, lá dentro, mostrar o trabalho suficiente. Fiquei 1 ano na produção. Apareceu de novo o teste, porque a prioridade sempre é quem está dentro da emissora, os testes internos. Quando não cobre, porque são pessoas que já estão sendo preparadas dentro da emissora. Quando não cobre essa demanda, aí a gente abre para demanda externa. Era assim. E aí fiz teste interno para reportagem. Passei. Aí lá fui eu. É outro aprendizado. Outros desafios também, porque você lida com tempo, com improviso, com uma estratégia até mental de você às vezes começa a sua matéria pelo final do texto. Entendi. Você tem que saber como é que você vai construir aquilo num tempo muito curto. No sol, no calor, escrevendo num carro, gravando em qualquer canto, dentro de banheiro, você ia às vezes com cinegrafista para qualquer ambiente que você conseguisse gravar e liberar a fita, que na época era a fita, pro nosso motoboy pegar e levar para emissora. Então era tudo muito. Aí você levava o papel, hoje os repórteres mandam WhatsApp, né? O texto está no WhatsApp, eles já estão escrevendo ali, já vira um documento, que já vai por e-mail. Então é tudo menos material e mais prático. E tem o Google, né? Antigamente a gente ligava para a redação, estou na dúvida com essa palavra, essa construção. Aí você ia no editor mais experiente, como é que faz essa concordância e tal? Aí ele, olha, vamos concordar assim, assim, assim. Hoje em dia você tem o Google aí que pode ajudar em muita coisa, mas até hoje eu digo, a gente faz debates da língua portuguesa na TV Liberal, no JL1, eu me viro para uma editora que foi repórter junto comigo na mesma época, eu viro, Julise, lê comigo essa frase. Aí, peraí, ela, é assim que a gente faz. A gente faz tudo em várias mãos, várias cabeças, porque é o produto final que a gente quer com excelência. Aí ela, tá estranho. Eu digo, mas e essa palavra? Troca por qual? Porque a gente não pode repetir. O nosso grande desafio é usar sinônimos. Sim. E o exercício da boa linguagem, da boa comunicação, dica valiosa, são os sinônimos. Porque você não é repetitivo. Você fala a mesma coisa de outras maneiras. Pode observar que eu não vou usar a mesma palavra para falar as mesmas coisas. Eu mudo sempre, mas isso foi um exercício construído ao longo da minha carreira. Era necessário, é necessário fazer isso. E aí eu, Julise, e aí? Aí quando não, ela revisa a cabeça que eu fiz. Eu tenho que entender, porque não fui eu que editei a matéria. Então, se eu leio a cabeça, eu tenho que entender tudo que está naquela matéria. Se eu tenho dúvida, o telespectador vai ter. E não pode estar dúvida. Tem que estar claro. Tem que estar muito claro. Então, períodos curtos a gente trabalha assim em televisão, porque o telespectador só tem uma chance de ouvir e ver. O jornal impresso, ele pode ler várias vezes. Se ele não entendeu o primeiro parágrafo, ele volta e lê de novo.
Na televisão não é assim. Sim. Você assiste e passou a informação. Se não está direto e claro, perdeu a matéria-prima, que é a informação. E aí a gente lida muito com essa parceria dentro do JL1, dos editores, produção. E quando a gente é da externa, eu era da externa, eu fazia muito assim, chamava a equipe. Né? A gente tinha o auxiliar, que dirigia o carro, e mais o repórter cinematográfico. Ouçam a minha passagem de vídeo, que é quando o repórter fica na frente da câmera. Ouçam. Vocês entenderam? Aí eles ficavam, mas parece que não foi isso que eu entendi da entrevista que a gente acabou de fazer. Aí eu, será mesmo? Então vou mudar aqui. Aí você vai. Porque você tem que se fazer entender para todos os públicos. Para todas as pessoas. Isso é um exercício que às vezes a gente não faz quando vamos falar em público. Para quem eu estou falando? É o simples, né? É o simples, bem feito. Bem feito. E eu percebo isso. Nós somos uma produtora aqui, né? Blackout Produtora. E a gente vai gravar, às vezes, um advogado. Um exemplo. Eles e são ele os quer campeões. ser extremamente formal. Sabe como a gente chama? Juridiquês. Juridiquês. É o idioma. Eu estudei direito. Eu sei bem como é isso. Só que eu falo, cara, é o seguinte, assim ninguém vai entender o teu vídeo. Já no começo, já ninguém entendeu. Vamos melhorar Porque esse esse texto. público, dentro do ambiente jurídico, ele pode falar tudo o que ele quiser e mais alguma coisa. Perfeito. Dentro dessa linguagem. Só que quando você vai para um veículo de comunicação, para um podcast, você tem que imaginar que qualquer pessoa vai assistir e que todos têm que entender. Perfeito. E essa tradução é nossa função enquanto pessoas que gostamos de falar e, mais importante, o falar bem é ser compreendido. Eu só tenho sucesso na minha comunicação quando o outro me entende. Porque senão eu estou falando para quem? Eu falo para mim? Que eu já sei o conteúdo, que eu já estudei isso, que é minha área de domínio? Não, eu preciso falar para que os outros entendam. No marketing digital hoje, são os especialistas mais buscados. São os que sabem construir Traduzir. bons textos, que são os copywriters, né? A gente procura em todo canto esses caras. Os consolidados são caríssimos. E assim, salários estratosféricos para você conseguir alguém que se comunique bem hoje na internet. Que consiga escrever, às vezes, uma frase, a primeira frase. Ah, nisso eu sou boa. Ah, é? Nisso eu sou boa porque Tá. eu que faço tudo do momento de trave. Os textos são todos. Eu respeito muito a inteligência artificial. Acho que ela veio, de fato, para somar. Sim, claro. Mas ela não substitui nosso cérebro. Não, nunca. E se a gente se acostuma muito a usar esse recurso, é diferente se eu tô assim, num tempo muito curto, eu preciso de algo e eu estou completamente sem ideia. Mas eu acho que quando você não exercita o seu cérebro, ele tende a parar. E eu me recuso, de fato, eu me dei em 5 minutos. Eu paro e eu fico estimulando meu cérebro, meu pensamento, e eu falo, primeira linha eu escrevo, aí eu falo, não, peraí, esse encaixa aqui. Aí eu pergunto, qual é a ideia? É essa a ideia? Eu jogo no grupo. Era essa a ideia, mas acho que falta não sei o quê. Eu volto, escrevo mais. Sabe? Então é uma construção. Mas eu sempre jogo no grupo, no momento de trave, porque às vezes o que você pensa não é o que o outro entende. Perfeito. Então isso precisa estar claro. Aí eu jogo. Vocês entenderam? Essa parte aqui que talvez... Eu falo, não, vamos substituir por essa outra palavra. Às vezes eu já tô opção. Tem essas 2 palavras para colocar nesse lugar. Qual é que fica melhor? Então tudo é uma construção. E eu não paro o tempo inteiro pensando em como elaborar melhor os textos de maneira atrativa, entendendo a linguagem da internet, o time da internet, que é outro, e que eu tenho esse na TV, mas também é outro tempo, é outra linguagem, mas que acabam, no fundo, se fundindo ali pelo meio, porque não deixa de ser comunicação rápida, direta, objetiva. Como tu acha que os empreendedores que estão assistindo a gente, eles podem ter uma comunicação mais assertiva diariamente? Porque a pessoa me fala assim, poxa, às vezes eu não tô criativo, às vezes eu tô com preguiça, mas a gente precisa ter um momento ali para construir a nossa empresa dentro do digital também, no Instagram hoje principalmente. Eu falo, gente, a gente precisa trocar a criatividade por produtividade. E é um esforço, é um hábito que você cria e é a disciplina que vai fazer isso. Se você sabe que todo dia, naquele momento, você precisa criar alguma coisa, antes daquele momento você já começa a estimular seu cérebro. Ou desde o momento que nós conversamos e fechamos essa entrevista, esse podcast, eu venho pensando no conteúdo, eu venho organizando ideias. Não é que eu trago as coisas decoradas, eu não trago nada decorado. Eu trago ideias frescas na cabeça.
Quais são as mensagens que eu quero deixar, quais são as informações mais importantes. Isso é um hábito de todo mundo que fala em público, que faz gravação, é estimular o seu cérebro. Por exemplo, hoje eu preciso criar, tá? Ontem o que foi que eu criei? Anteontem o que foi que eu criei? Vai na internet e dá uma passeada. Algo novo pode aparecer e vai juntar. Essas conexões neurais, elas são muito loucas mesmo. Porque às vezes eu estou falando alguma coisa aqui e vem uma ideia de algo que tá muito fora disso daqui. Eu não sei se é a minha mente que é muito acelerada. Mas às vezes eu estou falando de algo aqui e eu me lembro de outra coisa que era importante, que eu não estava tendo a ideia que eu precisava. Perfeito. Porque foi uma coisa aqui que me deu essa ideia. Em momento diferente. E às vezes naquela hora que eu precisava daquela informação, aquilo não veio. Então é sempre estar com esse estímulo. E parar também o cérebro, porque descansar é importante, dormir bem é importante, passear é importante, se divertir, rir é importante, porque isso tudo faz com que as coisas se organizem mentalmente e emocionalmente. A gente tem uma tendência de hoje, os empreendedores, os empresários, todo mundo quer ser low profile, né? Mudou. Antigamente todo mundo queria aparecer, agora tá todo mundo low profile. Eu convivo muito com eles, eu sei. Só que eu falo, ninguém vai falar melhor da tua empresa, do teu produto ou do teu serviço que tu mesmo. Não mesmo. No momento de Strave, a gente recebe muita gente que fala assim, eu vejo tanto absurdo na internet e fiquei por tanto tempo parado sem falar. Eu tô falando de pessoas que são de área de pesquisa, tá? Sim, perfeito. Pessoas que têm um nível de conhecimento doutorado, pós-doutorado, e que dentro daquele ambiente de pesquisa científica, aquele mundo se fechou. Só que aquela pessoa viu a quantidade de informação equivocada que está sendo divulgada. E eu falei, onde você estava? Com todo o seu conhecimento que poderia ajudar na propagação de informações corretas. E aí essas pessoas procuram um momento de Strave para falar assim, agora eu não vou mais ficar calado. Eu tenho conhecimento suficiente para estar na internet, para estar nas palestras, para estar nos encontros, congressos, seja o que for, para falar sobre a minha área de atuação. E não tem nada mais fácil ou tranquilo do que você falar sobre a sua área de conhecimento. Você não é convidado para uma entrevista para falar, por exemplo, sobre medicina. Você não é médico. Sim, perfeito. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga. Então, eu vou falar sobre comunicação. E essa é a minha área de estudo e de prática. Eu só preciso conseguir traduzir esse conhecimento de uma maneira leve, interessante, para que o outro também assimile. Pô, já aprendi muita coisa. Tá assimilando tudo aí, Hugo? Tá anotando para mim? Por favor. Priscila, pô, eu tô com várias... Vai ficar gravado. Tô com várias dúvidas aqui, várias coisas. Eu tenho um problema, eu sou dislexo. Descobri já adulto. Na escola, eu sempre fui o descoladão, tipo, trabalho pra apresentar. Eu não estudava nada, eu era nota 6, 7. Ah, meu Deus, já saí com essa dúvida aqui. Eu já ouvi tua história. Eu era nota 6 ou nota 7, mas pra apresentar todo mundo me queria porque eu ia lá na frente e falava. Mesmo sem saber nada, o pessoal me passava ali. Como eu te falei antes da gente entrar, eu sou do freestyle, eu vou improvisando e vai acontecendo, né? E aí no psicólogo eu lembrei de um momento, o que me bloqueou, que tu falou no começo. Isso acontece muito. Eu na terceira série, e é engraçado a gente no psicólogo que a gente lembra coisa que estava guardada, né? Eu na terceira série, eu nunca tinha contado isso, hein? Em nenhum podcast. Acho que nem a minha equipe aqui sabe. Na terceira série eu escrevia, mas eu tinha dificuldade para acompanhar o ditado. Antigamente tinha muito, não sei como é hoje em dia. Eu escrevendo no caderno do Digimon azul, eu lembro bem disso. Só que como eu não acompanhava, eu deixava um espaço e sempre pegava de alguém do lado. E escrevia e tudo mais. A professora ditava e andava assim, a gente só via o passo, né? A professora viu que tinha espaços vazios no meu caderno. E pegou meu caderno, foi pra frente da turma, falou, olha, esse é o exemplo que vocês não devem seguir. Nossa. Até aí era a pedagogia da época, né? E aí o que aconteceu? Isso me bloqueou pra muita coisa, porque eu descobri depois e vim tratar depois. Só que eu não escrevia mais. Eu nunca escrevi na faculdade. Nossa. Eu sempre sentei na frente... Prestava atenção. E prestava atenção. Pegava o livro pra... Eu sempre aprendi dessa forma. Acabei treinando muito mais dessa forma do que escrevendo. Então, não escrevia nada eu fiquei uma pessoa revoltada, um adolescente revoltado, uma criança revoltada, pintava o cabelo e tudo mais. Queria chamar atenção. Vim entender isso depois de adulto já.
só que isso me bloqueou. Como é que as pessoas elas conseguem superar esse tipo de coisa que aconteceu comigo, por exemplo? Terapia, porque Importante. muito dessa comunicação, e eu falo isso no treinamento do Momento Destrave, a gente precisa se conhecer, saber nossas habilidades e também as nossas dificuldades, porque todos nós temos em diferentes níveis. Eu tenho as minhas facilidades, você tem as suas, e assim a gente tem as nossas dificuldades. Mas isso não determina ninguém. O que determina é o que você pretende fazer com o que você é. Então, muitas pessoas, por exemplo, falam: eu não gostava da minha voz, tá? Na adolescência, eu sempre tive voz grave. Imagina uma adolescente e pesando 50 quilos, que era o que eu tinha na época, com voz grave. Então, assim, era estranho. E quando eu comecei a me ouvir em VHS, mais estranho eu achava, porque a gente não ouve a nossa voz real, tá? Aham, Nunca ouviremos. O que a gente ouve, o que você ouve, não é o que eu ouço. aham. O que eu ouço gravado também não é o que eu ouço. Então, como falar se é bonito ou feio, se Perfeito. não é real? Aham. E aí eu fiquei muito nesse de não gostar da minha voz. Quando a gente se conhece e a gente vai em busca disso, desse equilíbrio, a gente compensa habilidades. O que você fazia na ausência de concentração era isso, compensar habilidades. A terapia ajuda muito nesse autoconhecimento e já é o caminho para muita gente, inclusive. Eu falo, glossofobia é a aversão total de falar em público. São pessoas que de fato vivem dentro de uma caixa. Não é o caso da maioria das pessoas. Existe o quê? O bloqueio, o medo, a insegurança. Mas muitos desses fatores você consegue organizar. Pode não dominar tudo, mas organiza. Na prateleira da vida você vai organizando. E é a partir disso que você consegue ter mais autoconfiança, você se prepara melhor, você vai atrás. Eu preciso fazer fonoaudiólogo? Eu vou atrás de um fonoaudiólogo. Por que eu vou ficar com a minha voz ou meu tipo de fala complicado se eu posso melhorar? É a mesma coisa que alguém usa aparelho ortodôntico, alguém que precisa de um colete corretivo de coluna. A sua fala, você pode corrigir também. Perfeito. Usa óculos, é uma correção Correção, visual. sim. Então, a fala, ela também, se tem um profissional, ele é o fonoaudiólogo. Ele ensina desde a respiração, mas isso a gente dá dica no momento de destrave, essa orientação sobre a respiração. Ele vai fazer os exercícios corretos, ele vai dizer até onde é neurológico ou psicológico e onde é de fato o seu aparelho fonador que precisa de uma intervenção. Tem crianças que nascem com a linguinha, né, presa, faz aquele Perfeito. corte. Tem pessoas que é só uma recolocação de língua, aí você força, usa aparelho para a língua. Enfim, tem N possibilidades. Mas você se conhecer é o primeiro passo. E equilibrar as habilidades. Se eu não sou bom o suficiente ou tão bom em algo, no que eu sou bom? Então, vou ser muito melhor. E aí você encontra um equilíbrio para as suas próprias habilidades. Você veio para a área do quê? Da comunicação. Perfeito. Porque você se encontra nesse ambiente onde escreve menos É. e fala mais. E fala mais, é verdade. Eu também, assim, eu nunca tinha. Eu adoro redação. Eu sempre escrevi muito bem redação, era a minha disciplina favorita. Era português, redação. Quando eu fiz o ensino médio já era literatura portuguesa, que na época eu fazia o vestibular LA, era Letras e Artes na UFPA, o jornalismo, a comunicação social ia para essa área. E eu adorava, sempre adorei. Até hoje, eu sinto até falta. Eu acho que meus textos no Instagram, às vezes, de vez em quando eu dou um texto maior, eu acho que ainda é um pouco dessa necessidade mesmo, até de se expor para o mundo pelo texto. Escrever facilita muito a nossa vida, mas para quem não é da escrita, falar, se ouvir, se gravar. Por que criança hoje é tão livre? Na verdade, a criança já é livre, mas por que ela tem tanta facilidade com as redes sociais? Porque ela já nasceu com a rede social, né? Acesso a um celular, uma câmera, um gravador, e porque ela é livre. Ela não está preocupada com o olhar do outro, com o preconceito do outro, com a opinião do outro. Muitos bloqueios na oratória vêm do bloqueio pelo outro. Não é por você, é porque alguém olhou, alguém falou, alguém fez algo na sua vida, de alguma maneira, em algum momento, que aquilo fez você frear. Mas você não precisa dar para essa pessoa esse direito. O direito é seu, de crescer, de evoluir, de fazer o que você quiser da sua vida. Eu recentemente fui chamado por algumas faculdades para palestrar, né, sobre marketing digital. E aceitei todas, fui, falei e tal.
Como eu já te falei, não tenho problema nenhum, nunca tive problema, né? Não era um problema pra mim. Eu adoro improviso, sabia? Eu sou do improviso. Eu adoro. Eu acho que por isso que eu vim pro podcast também. E Eu aí, gosto muito. é o seguinte, sempre me perguntam isso. E aí eu vou te perguntar, a pergunta que me fazem é: como é que eu faço pra perder a vergonha de falar em público? Talvez a vergonha nunca vá embora. Você precisa apenas ter o domínio das sensações que você vai ter. A ansiedade vai bater. Você vai ficar se questionando a sua capacidade, inclusive às vezes, né? Será que vão gostar ou não? O que eu vou levar de material? Isso tudo faz parte dessa preparação. E quando você consegue se cercar disso tudo, você tira muitos problemas da sua cabeça. E você fica livre para poder falar. Eu falo também muito no momento de trabalho sobre o seu visual. Ele precisa te dar segurança. Se você não se sente à vontade com o que veste, você dificilmente vai ter confiança para se posicionar do jeito que você deve. Isso influencia muito também. Muito, muito. E aí a gente fala sobre a voz também estar bem colocada, de você fazer um aquecimento prévio, de você beber bastante água, de cuidar dessa voz. Tem aquecimentos simples. Eu faço todo dia aquecimento vocal. Todo dia. Já me conhecem lá no estúdio, antes de começar o jornal, a Priscila já está fazendo careta. O que o Hugo estava rindo é um aquecimento rápido Sim, que fazemos. Porque eu tinha saído do ar agora, então você sai com a musculatura e ela tende ao quê? Tensionar de novo, porque é uma novidade. Por mais natural que seja para mim, existe uma novidade. Perfeito. E essa novidade faz você se cercar de certos senões que você fica assim, não, vamos até aqui, vamos. Eu não estou em casa, mas eu posso me sentir à vontade. É diferente você estar no seu ambiente de domínio. Sabe cachorro, quando vai pra casa do vizinho, claro. que lá ele não manda? Claro, claro. Mas ele pode ser feliz, ele pode se divertir. Tal. Claro. É como a gente faz, assim. Quando você vai num lugar, e eu falo para as pessoas fazerem o quê? Conheça o ambiente que você vai visitar. Mesmo que por foto, por vídeo. Para que aquilo não seja mais uma novidade para você. Eu faço isso. É muito importante. Você vai ver e você vai materializar aquilo na sua frente. Você já vai olhar para aquele ambiente e falar assim, daqui a pouco eu tô ali, amanhã eu tô ali. Daqui a 2 dias eu tô ali. E você tira o efeito surpresa. De, será que tem púlpito? Será que vai ser microfone e sorvete? Será que vai ser lapela? Será que vai ser headset? O que eu vou usar? Não, saiba o que você vai usar. Saiba mais ou menos para quantas pessoas você vai falar. Saiba quais os recursos você vai ter disponível. Vai ser data show? Não vai ter data show? Eu vou poder usar algum vídeo? O que eu vou usar? O que eu preciso levar? Mas isso com antecedência, não na hora. E hoje, com o teu curso, tu sabe disso? As pessoas estão dependendo muito uma das outras para ter habilidade. Por exemplo, eu tenho meu treinamento, tu tem o teu treinamento, e assim as pessoas vão se ajudando. Os cursos, né, digitais hoje que expandiram bastante, é um boom. E eu particularmente aprendo muito com o curso digital. No digital eu tenho essa facilidade, tem gente que não gosta. Eu gosto muito e eu vejo que muitas pessoas... Eu vejo muitas vantagens. Eu estudo inglês na internet, tá? Tá vendo? É assim, eu tenho meu professor, 3 vezes na semana aula online, e aí ele me dá todo o mundo que a internet me dá como suporte para continuar estudando. Então eu faço 1 hora, 3 vezes na semana, e o resto da semana até inteligência artificial eu uso. Legal. Tem uma pessoa conversando comigo, e eu escolho o nível, o sotaque que eu quero em inglês, se é homem, mulher, se é jovem, se é novo, se é jovem, se é velho. Você vai mapeando ali e você quer a velocidade, qual é que você quer, para que você converse com aquela inteligência artificial. Eu passei agora no shopping recente, contar uma história minha aqui, Hugo. Posso contar a minha história, Hugo? Tá ficando me olhando, fala, não, deixa só a Priscila falar, calma, deixa eu falar também. Encontrei uma amiga que tinha feito meu treinamento e ela me apresentou uma mulher. E ela já me apresentou falando inglês. E eu não saí do verbo to be, meu. Hugão, eu não saí do verbo to be. Ela já me apresentou ela falando inglês, esperando que eu fosse falar inglês. Aí eu travei. Aí foi meu momento de trave. Sabe o que é legal? Esse mesmo professor, ele faz uma imersão real em Belém, tá? Quem quiser treinar um pouco de inglês... Qual é o nome dele? A empresa é Next Level. Legal. É o Rogério Leandro. Ele vai se achar. Mas é ótimo porque ele marca numa pizzaria. Ninguém se conhece, mas você vai e só pode falar em inglês. Você vai fazer seu pedido, você vai conversar com a pessoa que chegou, você vai saber quem ela é, no que ela trabalha. Só que assim, aí eu faltei uma vez,
E eu ia com a minha filha, porque eu falei que com certeza eu ia travar, eu acho. Mas ele, não vai e tal. Aí eu já tô devendo a próxima visita, porque ele fala que, inclusive, você tem que estar num nível para poder sentar, porque não adianta você chegar lá e Ficar olhando. não interagir, porque o objetivo é a interação. E aí ele faz, por exemplo, vai pro kombu, vai um grupo pro kombu, só fala inglês. Porque quando você sai do ambiente sala de aula, o seu cérebro está completamente diferente, tendo estímulos de todo lado. Então você vai ter que resolver passagem de barco, você vai ter que fazer o pedido da pizza, qual é o sabor, você vai pedir água, como é que você vai lidar com isso, se a pessoa que vai te atender responder que não tem aquela pizza, aquele sabor, o que você vai fazer? Então você passa a viver, e essa vivência faz com que você assimile completamente diferente. Eu digo que quando eu viajo, eu sou muito inteligente. Eu sou praticamente uma poliglota. Mas eu volto, e porque a vivência, porque lá o ouvido ele fica tão apurado, né? E você só tem aquela língua para se comunicar, então é aquilo mesmo. E a minha filha mesmo fala, ela fala, mãe, não é? Aqui em Belém, eu digo, não sei. E é isso, é porque a gente bloqueia. Eras, perfeito. E o JL1, como foi? Eu sei à frente. Na minha vida. É mesmo. Eu vejo que tu faz. É muito legal te ver ali, cara. Eu me realizo muito, porque mesmo não tendo ido para a área do direito, né, nem Ministério Público, ou nem sendo uma juíza, que era até então um sonho também, eu consigo fazer de alguma maneira o melhor, ou tentar melhorar um pouco a vida das pessoas, pela denúncia que chega e pela cobrança que a gente faz. E aí as pessoas falam, mas por que cobrar tanto? Mas o poder público, a gestão, seja ela municipal, estadual, ela existe para atender a sociedade. Perfeito. E na hora que você entende isso e que aquelas pessoas estão ali, né, e foram eleitas, elas sim nos devem, todos nós, sociedade, explicações, bom serviço, prestação de contas, cumprimento de prazos. Não dá para falar que não. Um gestor público, ele administra uma empresa pública, mas é uma gestão, o nome já fala, é gestão. Então ele tem que dizer para onde vai o dinheiro, qual é o prazo para conclusão de obras, como é que vai, por que não está acontecendo, por que atrasou. É essa cobrança que a gente faz. Independente de quem está lá, a cobrança ela vai existir. Porque é pela sociedade. Não é para A, B ou C. É para as pessoas que pagam impostos, que fazem as eleições acontecerem, que elegem determinadas pessoas. Perfeito. Então é por elas que a gente fala. O JL1 ele tem muito essa característica de comunitário. Isso no Brasil todo, todos os praças 1 da Globo, eles têm esse perfil. E eu acredito que a gente conseguiu, né, num trabalho de muitos anos, colocar muito o que é a personalidade do JL1, que é sempre com respeito às autoridades, isso ninguém questiona, respeito às autoridades, mas com uma cobrança pelas pessoas, porque é pela melhoria das pessoas. Não é justo as pessoas não terem saneamento básico, não é justo a pessoa não ter coleta de lixo, não é justo a pessoa não ter uma praça perto de casa, porque a lei diz que tem que ter. É só cumprir a lei. E como foi que tu chegou lá? Como foi o convite? Eu era repórter, fiquei quase 6 anos como repórter na TV Liberal e pintou a vaga no JL1. Inicialmente eu fui com o João Jadson, que hoje é o apresentador do Praça 2, e que faz aniversário no mesmo dia que eu. Somos grandes amigos de faculdade, então a nossa vida ela é toda assim. Legal. João é um casamento que não tem nada além de amizade. E é muito engraçado, mas ele é mais velho, tá? Vou revelar pra vocês aqui. Eu derrubo logo. Mas é pouca coisa. E a gente vem desde a faculdade, mas a gente não era do mesmo grupo. Mas sempre amigos, corteses uns com os outros, um com o outro. E aí entrou, né? Já entrei na TV Liberal, ele era de outra emissora. Veio pra TV Liberal alguns anos depois, eu acho que ele tem uns 4 ou 5 anos depois de mim. Acho que uns 4. E éramos repórter, os dois, e aí veio a oportunidade, o convite para que assumíssemos a bancada do JL1 na dupla. Aí foi o que a gente queria, né? Ficamos um bom tempo. Depois eu fui pro Praça 2, o JL2, por um tempo. Ele foi pro Bom Dia Pará. Lá ele ficou um tempão também. Eu fiquei pouco tempo no JL2 até voltar, de fato, para o JL1 sozinha. E aí teve toda aquela mudança. Sai bancada, fica em pé. Tinha Libicop e a gente narrava muita coisa ao vivo. Foi uma construção do que hoje a gente faz ao vivo, que é um pouco rádio, é TV, tem a internet, porque tem as mensagens que chegam, e tem uma dinâmica e toda a equipe tem que estar muito afinada. Eu percebo. Ninguém faz nada sozinho. E eu falo para eles assim... São quantas pessoas na equipe? Nossa. Na redação, a editora-chefe, Josi Maciel, aí tem eu, 2 editores...
e um produtor. Só que tem a produção que faz matéria. Esse é o produtor do JL1 que faz vivo. Ele marca vivo, marca entrevista. Então, além desse produtor, a gente tem mais um produtor ou 2 e mais os estagiários. Então, é assim, ó, são mais 7 pessoas, pelo menos, na equipe, porque tem um rodízio aí dos estagiários. Então, dependendo da época, tem 2, tem 1. E tem, dentro do Switch, é muita gente. Eu acho que são mais 6 pessoas que ficam no controle geral. Dentro do estúdio, temos mais 4 profissionais que cuidam das câmeras, que auxiliar lá dentro também, que passa o ponto e tudo mais. Então, é uma equipe muito grande. E eu falo para eles, sou eu que estou no front. Me ajudem, não me deixem vendida, porque as coisas têm que funcionar. Ou eu falo, pelo menos me avisem para eu me preparar. Porque, o TP deu problema, avisa. Né? Eu vou pegar o iPad. Não tem nem iPad. O que eu tenho que falar? Pelo menos, vai entrar um vivo sobre assunto tal. A construção toda, muitas vezes eu improviso, mas eu preciso ter a informação básica. Tem improviso? Muito. Sério? JL1 é o jornal que mais faz improviso. Caramba. Que é diferente de despreparo. Sim, claro. Perfeito. É muito importante reforçar o que? O improviso é você saber fazer livremente. O despreparo é você não saber fazer. Então, a gente faz muito improviso lá porque acontece. O repórter foi chamado, caiu vivo, aí faz o quê? Ou então ia chamar algo que não ficou pronto, não entrou. E às vezes eu não sei se vocês percebem, eu falo. E aí, vai ser o quê? Porque eu preciso de uma orientação, porque eu dependo de corte de câmera, de abertura de microfone. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O engajo da Fafá de Belém foi isso, por isso eu não me mexia, porque eu não tinha mais áudio. Se eu tivesse áudio, eu voltaria a falar. Só que como eu já tinha me encerrado o jornal e ela ia ser o BG da cantoria, sim, não voltava e ninguém falava nada comigo. Aí eu olhava pro retorno, olhava pra câmera, olhava pra ela. Eu olhava pro retorno, aí eu fiquei passeando com o iPad assim, porque eu não sabia, eu não conseguia nem sair do enquadramento, porque nem fecharam o enquadramento, fecharam. Perfeito. E eu fiquei ali, foram 20 segundos, eu acho que todo mundo ficou em pânico, ninguém esperava aquilo. Mas até hoje eu acho muita graça com ela, quando eu encontro, muita gente... Vocês se lembram disso? Recentemente nós nos encontramos na rua, e aí todo mundo falou, olha o meme, olha o meme. Eu falei, ai, Fafá, pra sempre. E ela caiu na gargalhada. E depois desse dia, aí ela falou, não, Maninha, eu vou me recuperar. Grava aí. Aí eu gravei, ela cantando de fato, aí foi pra rede social dela. Depois do jornal saiu ao ar, né? Que ela não conseguiu cantar. Mas resolvemos. Eu acho engraçado os finais, porque às vezes a pessoa tá cantando. Eu sou músico, eu toco no Nosso Tom. Já foi lá algumas vezes. Tom? Toco lá. Mentira! Bora fofocar aqui. Eu sou contrabaixista e produtor musical da banda. Ai, que legal. Sou contrabaixista já há quase 10 anos. Lá no Combu. Eu sei, eu tô sabendo. Estava lá. E aí, o que acontece? Eu presto atenção quando tá rolando alguma música. E às vezes tem um cantor lá, é dia de sexta-feira. É na sexta-feira que sempre vai alguém. Sempre é uma atração. Ou sexta ou sábado. Ou sexta ou sábado. Depende muito. Mas geralmente é sexta. E aí, é comigo, né? Sábado é escala de plantão. E aí tem a introdução... Aí a pessoa canta 5 segundos e corta. Mas eu tento administrar isso, porque depende muito do tempo de resposta que ele me dá. Sim, sim. Se ele fala muito, aí eu falo, já não tenho mais tempo. Eu não tenho muito tempo de negociar essa entrevista. Perfeito. Sempre é um nível de estresse absurdo e às vezes depois eu peço desculpa. Eu falo, desculpa, mas estava uma correria, porque o último bloco, ele é um tudo ou nada. O que não entrou... precisa resolver se vai entrar. No último bloco. Se tiver grande, tem que diminuir. E aí você escolhe. Ou você dá e estoura, que a gente fala, que fica um tempo curto para entrevista, ou você tira esse material para dar no JL2 e aumenta a entrevista. Mas pior do que isso é a pessoa não falar. Você pergunta, a pessoa sim. Ah, não. Não. Já passei por isso aqui também, sei como é. E por que a pessoa vem no podcast? Passe no momento de extraviante, vamos resolver isso. Pois é, o momento de extrave. A pessoa aprende esse tipo de comunicação? Para encurtar e para esticar. É mesmo? Me fala um pouco como funciona. E como surgiu o treinamento de estrave? Eu fiz uma palestra. A gente tem a palestra do Momento de Estrave, que é um resumido do treinamento inteiro. Não tem prática, mas assim, é o miolo, o resumo do que é a comunicação, a boa comunicação. E na hora, era o contrato até 2 horas. Aí falaram, só vamos ter 1 hora. Aí eu, vamos lá. O meu fotógrafo estava comigo. Ele olhou pra mim, quando eu desci, ele falou, eu não acredito. Tu falaste tudo. E
Falei, óbvio, você tem que aprender a se adaptar. E você vai, às vezes, para uma palestra, para uma entrevista de TV ou para um podcast que fala assim, meia hora. Não, olha, tá rendendo. Vamos para 1 hora. Aí você vai falar, não, você vai perder a oportunidade de se expor por mais meia hora. Que expor é bom. É bom. É você tá construindo imagem, você tá na internet, as pessoas estão com audiência. Então, aí eu falei, é uma questão de adaptação. E aí você consegue construir dentro do que é a sua base, e por isso que o improviso é muito importante, porque quando você tem a sua base sólida, você vai para mais ou para menos. Isso aí Sabe como eu faço nas não minhas? interfere. Nas minhas só tenho alguma coisinha no slide, assim, porque eu... Mas Porque... slide não é para dar cola, Não, tá? isso É mesmo. Isso. Slide é palavra ou arte ou uma introdução. É só pra eu lembrar e Mas e é seguir. isso que é o certo. Tem gente que faz slide que é o texto inteiro do livro. É verdade. Não é slide aquilo, pessoa aquilo é lê. uma cola. A pessoa Não é lê o que tá apresentação escrito. para mim. Isso é leitura de slide. Quem faz isso, por favor, gente, melhorem. E como surgiu o treinamento? O treinamento, eu comecei muito atrás. Eu voltei de uma palestra na Globo, no encontro, com a fonoaudióloga de lá. E ela apresentou vários pesquisadores e as pessoas que desenvolveram a fonoaudiologia e tal. E eu voltei apaixonada por esse assunto. Porque ele não é só fala em si. Ele é muito mais, ele é neurológico também. E ele é da nossa essência. É o que nós, se hoje estamos aqui, também é por causa da comunicação. Claro. E eu voltei com uma ideia, dividi com o João Jadson. Falei, amigo, vamos tentar montar alguma coisa sobre oratória. Eu acho que precisa. Isso já tem mais tempo, tá? Não foi nem, acho que foi 2019 ou 2018. Vamos fazer, vamos. Aí a Unama cedeu o auditório pra gente, porque eles têm um curso de jornalismo lá e para eles era interessante. Íamos para lá. Eu ia à tarde para a Unama para vender. Eles deram pra gente um painel. A gente ficava numa bancada lá. O João ia de manhã para vender. A gente ia vender. Para explicar o que era. Era Projeção Media Training o nome. E aí eu ia à tarde, ele ia de manhã. Íamos vender, explicando. Era barato na época, assim, porque a gente estava começando e a gente queria despertar nas pessoas o interesse. Quem foi para esse vai lembrar. Acho que deram umas 50 pessoas. Assim, 30, 50. Que legal. Pouco, porque o auditório da Unama é gigante. É Acho que o nosso grande gigantesco. erro foi esse. A gente devia ter Verdade. pedido uma sala de aula. E aí, éramos nós dois dividindo imediatamente, né? A gente já tinha feito alguns media trainings para algumas empresas, mas muito pontual, assim, eu e ele, né? Mas não tinha nada formatado. Era a empresa que falava o que ela queria e a gente ia lá. E aí, fomos. Gente, eu me lembro que a gente saiu arrasado. O João olhava para mim. Pri, não deu para nada. Falei, mas amigo, é assim. O João é todo assim, mais melancólico, sabe? Não, amigo, mas é assim. Tu vais desistir? Eu não vou desistir, João. Acho que a gente tem chance, eu não sei o quê. Eu sempre acredito. Aí a gente saiu, eu saí arrasada. Mas eu não entreguei. Eu falei, Claro. não, a gente tem que acreditar. Passou. Aí uma empresa me contactou, falou assim, olha, você tem um curso de oratório? Eu falei, tenho. Aí a gente queria contratar você. Aí eu falei, mas sou eu e o João Jades. Eles falaram, não, mas a gente só quer você. Pode ser? Aí eu falei com o João. Falei, olha, me contactaram. Claro que não vai ser aquele material, mas a base é a mesma. E eu queria saber. Aí ele falou, não, pode seguir. E eu me abracei nesse curso de oratória na época, isso 2020 já. Foi em setembro de 2020 que tudo começou. Fiz o primeiro, no meio da pandemia. E lá eu fiz 6 edições. A gente conseguia a liberação a partir dos períodos que podia frequentar o mesmo ambiente, todo mundo de máscara. E aí eu dava esse curso. Aí eu pedi para a fonoaudióloga que me atende até hoje, a doutora Márcia Salomão, fazer um vídeo explicando sobre voz, sobre oratória, sobre aquecimento, desaquecimento. Pedi para uma amiga minha, que é jornalista em Brasília, fazer um vídeo também sobre redes sociais. E eu montei e eu falava o dia inteiro. As pessoas praticamente só ouviam. Aí já veio com nome ou ainda não tinha era nome? curso de oratória. Curso Com de Priscila oratória. Castro. Tá. Com pouco tempo desse curso de oratória, o meu sócio me procurou. Hoje, meu sócio falou assim, eu já tinha trabalhado com ele em vários outros lugares. Tu não achas que está na hora de tu teres o teu produto, o teu curso com o teu nome, a tua marca? Aí eu, será? Eu achava que o potencial não existia. Não potencial, mas assim, que era grande para mim, pessoa que sou uma funcionária de uma empresa privada de comunicação. E aí ele foi. Aí a gente passou um ano entre várias reuniões, montagem de material, que o nosso material é lindo, tenho o maior orgulho desse material, e transformar todo o meu conhecimento em produto de treinamento. Porque essa é a diferença. Hoje o nosso treinamento, ele tem toda uma estratégia de imagem, de prática, de artes.
ele tem uma apresentação que eu acho linda e que impacta as pessoas. Porque não é só conhecimento, é como você apresenta o conhecimento. E a gente consegue, nesse um dia inteiro de treinamento, ou indo para as empresas, que é o que a gente faz, ou atendendo particular, um cliente, fazendo mentoria, dentro desse material como um todo, a gente consegue impactar as pessoas e mostrar. Você pode fazer isso. Existe um caminho para que você faça isso. E esse caminho é esse. E a gente vem mostrando. Eu vejo muito pelo Instagram, pelo teu próprio Instagram, pelo Instagram do Naka, do Leozinho. Vocês montam... do Momento Destrave. Do Momento Destrave, sim. A gente, inclusive, vai ter um agora. A gente vai já falar sobre isso. De agosto. Ainda tem vaga? Tem vaga. E estamos numa promoção agora só. A gente pode colocar o QR Code no podcast? Pode, vamos já ver isso. Vamos já resolver. Tá, beleza. A gente vai fazer isso também. Resolver isso. A gente, não, é que a gente deixa o QR Code. Ótimo. Quem quiser se inscrever, a gente já lota a turma logo. Vamos lotar essa turma, hein, gente? Eu vejo que comemorativa. Tem renovação. É isso que é a novidade, tá? Como a gente fez, nós fizemos 2 anos agora em junho, 26. A gente resolveu comemorar, justamente, e teremos novidades. Não só essa turma vem diferente, com o que a gente apresenta, diferente que eu digo é de coisas novas. Perfeito. Como nós estamos lançando o avançado do que é o Momento Destrave para os participantes desse modelo inicial, que é a base da comunicação que a gente chama. Chama A Chave. Só o nome já diz muita coisa. Que isso. Eu vejo que vocês montam uma estrutura enorme, assim, de câmera. Itinerante, com iluminação profissional, câmera profissional, microfone profissional. E aí os alunos que estão ali, eles participam disso. É a grande chance de ter contato com praticamente tudo o que os veículos de comunicação oferecem. Para você treinar, para não ter mais medo. Fala assim, eu nunca fiz, não, já fez no Momento Destrave. Você já vai ter gravado no celular, você já vai ter feito o estúdio, você vai ter lido o TP, quem não sabe é um teleprompter, que é onde nós jornalistas e muita gente na internet usa para ler textos maiores. Isso tudo, todos esses recursos a gente apresenta e faz as pessoas exercitarem. É um dia todo? Um dia inteiro, de 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Eu vou, hein? E só tem um intervalo rápido. Um coffee break de manhã, de 20 minutos, fica dentro do hotel, intervalo de almoço de 1 hora. E a gente pede que as pessoas almoçem, inclusive, no mesmo lugar, que é para ir e voltar sem distração. Pertinho. E aí faz um contato com os colegas, né? As pessoas se conhecem, se identificam, começam a fazer os grupos. E isso é muito bacana. E a gente todo mundo almoça junto. Hugo, eu não sei tu, mas eu vou. Só sei que eu vou. Eu só sei que eu vou. E o QR Code? 17 de agosto, pode anotar. Um sábado, a gente alterna entre um sábado e um domingo, porque também muita gente trabalha no sábado e a gente entendeu essa demanda de domingo, então nós já tivemos 2 turmas no domingo, que sempre lotam. A primeira foi assim uma coisa absurda. A segunda a gente viu que lotou, mas não foi como a primeira. Então ainda tem demanda, tem vaga ainda. Tem promoção agora para esse início, porque estamos comemorando os 2 anos do Momento Destrave, e essa promoção vai ser muito curta. Então, quem quiser que corra atrás. Gente, já se inscreve aí. Eu vou. Minha vaga já garante minha vaga. Por favor, olha, já anota. Como é o nome dela? A Mel, já vai. Mel, já anota o meu nome aí, Felipe Vieira. Eu acho importantíssimo esse trabalho. De verdade. Para todas as áreas, pra Felipe. Para todo as mundo. Áreas, pra todas Quem não as se áreas. comunica bem perde oportunidade. Perfeito. Perde a chance de ser autoridade no que faz. Porque você não precisa estar na mídia. Mas quem é o seu cliente? É o seu paciente. É a pessoa que vai no seu escritório. E se você não se comunica bem com essas pessoas, elas não têm confiança em você. Elas não acreditam no seu trabalho. Você não consegue se fazer entender e nem atrair mais pessoas. Porque a atenção hoje é uma das coisas mais caras que se tem. É o olho no olho. É o tempo disponível. Se você não der qualidade para esse tempo, você pode falar com uma pessoa por 2 minutos. E ela pode gerar um impacto em você que com 20 não faz. Então é você saber exatamente o que você faz nesse tempo que você tem. Eu atendo muitos corretores de imóveis. Eu já fui para dentro de empresas, já fiz palestras de eventos. E eles vão muito para o Momento Destrave, é muito bacana. E eu falo, se você está no corredor, aquele seu cliente passa e diz assim, você tem um grande empreendimento para apresentar para ele. E ele fala assim, estou saindo, tenho 2 minutos. O que você vai fazer com esse tempo? Você tem que saber. Do mesmo tempo que ele pode sentar meia hora e você levar até esse cliente para o empreendimento, ele pode dizer para você que você vai ter 2 minutos. Porque para você encontrar com ele de novo, talvez só daqui a 30, 60 dias. Você não sabe. Isso acontece muito. Acontece. Eu sei que acontece. Isso é venda, né? Isso é venda. Isso é venda. As oportunidades,
E muitas pessoas deixam de dar entrevista porque não estão preparadas. Quando você dá entrevista para um telejornal, para um veículo tradicional, seja também na internet, você valida a sua autoridade, porque o jornalismo ele não é pago. Você é convidado como uma pessoa que tem competência para falar sobre isso. E no jornalismo a gente sempre vai atrás de quem? Dos melhores. Quem é a pessoa que fala, por exemplo, sobre a pesquisa de dengue? A gente vai atrás dessa pessoa. Por que essa pessoa não vai falar? Ah, não, eu não gosto de... Não, mas e aí? Você vai dar autoridade de fala para um outro que talvez não tenha tanto conhecimento, aprofundamento do que é a pesquisa sobre esse assunto? Fica a dica, então, E para aproveite vocês. sempre todo o tempo que você tem disponível. Até o último segundo. Fica a dica aí para vocês. E dificilmente eu tenho um amigo, Iago Bahia, que é professor de oratória também. Ele fala, dificilmente a gente tem a oportunidade de causar uma segunda boa impressão. Sim. Então, quando você vai palestrar, quando você vai para uma entrevista, quando você conhece alguém, quando você vai vender uma ideia, vender um projeto, a primeira ela tem que ser a melhor. E a sua disposição. As pessoas às vezes não olham no olho, não estendem a mão e não falam com as pessoas com empolgação, com empenho. Falar bem exige muito empenho. Tem JL1 que eu termino exausta, porque essa parte toda ela é exigida. Não só a parte mental, mas a parte física também. Quando você fala por muito tempo, você está usando seus músculos. É respiração, é músculo, musculatura abdominal toda, você se movimenta e aquilo exige de você. Tem JL1 que eu subo e falo, gente, parece que eu corri uma maratona. Porque exige a fala. E olha que eu malho pra isso. Treina, eu vejo. Alô, Saboia. Treino pra isso. Tá treinando muito no Saboia. Treino Saboia sem fôlego, algum passando vergonha, mas hoje em dia eu me garanto nos treinos. Não, é importante cuidar do corpo, Tudo, né? sempre. Vai estar tudo mais alinhado quando você encontra um equilíbrio entre a alimentação, atividade física, profissional, pessoal, mental, beber água, tudo tem que funcionar com equilíbrio. Um vinho, de vez em quando, café, que não pode faltar. Eu adoro tudo. Gente, pra vocês que estão gostando da... Tu tem tempo pra sair daqui? Eu vou... Vamos sair pra onde? Não, pra terminar, tem tempo pra terminar? Porque é o seguinte, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, porque tem gente que é assim, assiste, vê... Você é que manda no tempo. Perfeito, então. Vamos garantir a audiência. E não se inscreveu ainda, Hugo. Então, se você tá ouvindo, tá assistindo, tá pelo Spotify, lá não deu 5 estrelas, seguiu, se te der uma dor de barriga, é porque tu não se inscreveu. Então se inscreve, ajuda a gente. Compartilha lá, fala, olha, a Priscila tá no PandaCast. Que olha, legal. eu tenho fã-clube, eu tenho certeza que as meninas vão assistir e compartilhar. Não, mentira, elas vão seguir? Já fala então pro fã-clube. Por favor, Priscila, que o pessoal o YouTube, ele é complicado. Se eu não tiver nenhuma audiência, a minha família, meus amigos... Pelo menos essa galera vai. Vai estar lá. Essa galera vai. O jornal, ele te deu muita visibilidade, né? Sim, hoje em dia, como é, por exemplo, na rua? É normal. As pessoas que querem bater foto, querem saber. Eu tive um episódio ontem, foi tão fofinho. Fala, eu contei no meu Instagram. Acontece das pessoas reconhecerem você e olharem, algumas sorriem, outras ignoram, mas é normal. Assim, eu ajo como normal. E as pessoas não me conhecerem também. Nem todo mundo é obrigado. Às vezes não conhecem fisicamente, mas pela voz as pessoas rápido elas identificam. E ontem tava no shopping e eu tava numa mesa esperando o horário do cinema, trabalhando, né? Eu com a minha equipe lá, que a minha filha faz parte, inclusive. E aí ela falou, mãe, naquela mesa tá cheio de adolescente que tá te reconhecendo. E eles estavam eufóricos, né? Uhum. Só que quando eu olhei, eles já estavam concentrados entre eles. Aí eu, sério? Ela falou, eles estavam agora todos se cutucando. Serelepe. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí eu levantei, quando eu passei, aí eu, oi, tudo bem? Passei. Fui embora. Quando eu já tô virando pelo corredor, vem um correndo. Priscila, você aceita tirar uma foto? Eu falei, claro. Vieram todos. Vieram uns 5. Gente, mas eles me... Aí eu falei, vamos tirar foto. Gente, foi tão espontâneo, tão bonito, que essa naturalidade em demonstrar carinho, admiração, que às vezes não é tão fácil as pessoas se mostrarem, porque isso não deixa de ser uma vulnerabilidade, de você gostar daquela pessoa, de você admirar, e de você querer, né, estar perto ou tirar uma foto. Eu achei tão fofo aquilo. Eu até mandei beijo pra eles, eu não sei quem eles são, eles não me marcaram no Instagram, acho que foi só pro WhatsApp da família, porque essa geração já meio que não posta muito, né? Sim. Eu acho super... diferente. Esses são low profile. Esses são low profile, são. E aí, eu acho que foi pro grupo da família, mas eu achei tão fofo. Tiraram em grupo, tiraram individual e eu lá.
Os meus pais, eles gostam muito de ti. Te assistem Obrigada. todo dia. Abraço. E aí eu falei pra mamãe, né? Falei, pô, Priscila, vai lá, a senhora gostando dela. Falei, eu adoro ela, que ela fala mesmo, e não sei o quê. Porque tem isso da galera, essa né? característica, sabe do quê? Atrevida. Legal. Desde pequena, assim, eu nunca levei desaforo pra casa, sem grosseria. Claro. Mas sempre eu tive uma resposta. E ela fala, não, ela fala mesmo dos problemas e Isso tudo me mais. indigna muito, assim, não é uma coisa fake, é muito real, porque eu sinto, sabe? É como ser humano. O ser humano, ele precisa se colocar no lugar do outro. Eu vejo no teu olhar que tu tá indignada ali, falando da rua que não... muito mais, assim, mas hoje em dia eu controlo até as emoções, porque senão eu vou envelhecer rápido. Mas será que isso daí é um diferencial teu? É uma característica pessoal que eu pude levar para o meu profissional. Porque nem sempre a gente pode. Por muito tempo, o telejornalismo em si, ele era sem opinião. Você não emitia opinião nenhuma, você lia a cabeça, você dava notícia e ficava por isso mesmo. Perfeito. Hoje em dia, não. Você consegue, até numa falta de fala, você já está emitindo uma opinião ali. Perfeito. E na vida vale também isso. Não só no telejornalismo. Perfeito. O silêncio, ele é uma forma de comunicação. O teu posicionamento como mulher mesmo. Porque... Sim, não, o machismo, gente, eu sou assim. É isso que eu queria saber, né? Porque sempre, hoje em dia eu trago muito mais mulheres aqui no PandaCast, porque uma época eu falo, só leva homem, só leva homem. E o problema não era só leva homem, é porque o horário de vocês é mais apertado. Geralmente a mulher já tem um filho. Trabalha mais, é isso? Provavelmente. É filho, é o trabalho, aí tem vaga que tem 3 negócios, então a agenda é complicada. Hoje em dia eu tô conseguindo conciliar mais essa agenda, tá dando certo, tanto que tu tá aqui hoje. Não, me ajuda a ter uma filha adulta já, de 24 anos. Mas como é esse processo sendo mulher? Porque eu quero ouvir de uma mulher como é trabalhar no jornalismo, ter um espaço de fala. Porque muitas mulheres, acredito eu, principalmente jovens, se inspiram em ti hoje para talvez chegar onde tu está. Eu espero, né? Ser um bom incentivo para a força das mulheres, porque acho que a gente tem que acreditar muito na gente. Isso. Já passei por muita coisa, já ouvi muita coisa, já vivi muita coisa. E assim, eu nunca fui de baixar a cabeça para absolutamente nada. Mas a gente às vezes se vê em situações que pelo bem geral, né, da nação, você acaba aceitando aquele por algum momento, mas depois você se liberta totalmente. Superei, me fortaleci, ainda me fortaleço e quero sempre... Felipe, na vida, minha mãe me ensinou uma coisa. A gente perde pai e mãe e continua sobrevivendo. Com dor, sofrendo, chorando, se reinventando, se reconstruindo. Mas não é nada na vida que mais, até quando você é jovem, né, que pai e mãe. Que é quem você tem como referência maior. Que é quem te sustenta, que é quem te dá amor, te dá proteção. Então, quantas pessoas perdem pai e mãe e continuam? Então, não é às vezes um namoro, um marido, não é um emprego, não, sabe? Aquelas coisas que a gente às vezes coloca como se fossem as coisas mais importantes da nossa vida. São importantes, mas não são insubstituíveis. Então, a gente precisa muito acreditar nesse potencial. O que você quer também? Eu já vivi isso não me serve mais, então vamos mudar. Vamos mudar para tentar achar, que eu digo a tal felicidade. Eu sempre falo muito sobre felicidade, mas é por causa disso. Eu quero achar essa tal felicidade. Se é nesse percurso, que ela não é um ponto de chegada, ela é o processo, que seja assim também. Que seja dessa maneira. Já ouvi profissionalmente muita coisa. Um exemplo de chegar em determinados ambientes, e aí a pessoa fala sobre seu peso, sobre sua aparência, mesmo sendo um elogio. Você não chega em um ambiente com um microfone, com uma equipe para ser elogiada. Não do jeito que vem. E eu saí da sala, imediatamente. Falei, tá bom, tudo bem, obrigada, virei as costas e saí. E a gente fala de pessoas que estavam numa posição até de autoridade. Não é todo mundo, mas acontece. E aconteceu muito, sabe? Muito mesmo. Por exemplo, a tua pergunta, é de Belém, nascida e criada? Isso eu já digeri, mas as pessoas às vezes não acreditam. Mas é de Belém? Por que não seria de Belém? Sabe? Sim, perfeito. Porque Belém não pode, a gente não pode ser paraense e ser bom no que a gente faz. Nós temos muita gente boa aqui. A gente precisa acreditar mais nas nossas competências, nas nossas qualidades. E eu acho que isso fica um exemplo até para a COP30 que vem aí, para que a gente possa ocupar os espaços que vão se abrir da melhor maneira possível. Porque vem muita coisa boa aí.
a cidade vai ser movimentada e que as empresas estejam sólidas, preparadas para concorrer com tudo isso. É só o que eu quero, é que as pessoas estejam preparadas, porque o preparo, ele não te tira. Se você está preparado, se você é competente, não tem. Quem é o seu inimigo? Para competência, não tem. Eu Pode ac- ter puxada de tapete que existe. Existe, Mas eu acho que é um trabalho mais difícil de acontecer. sim. Sabe, o puxa-saquismo, aquela coisa do. Nossa, eu já tive vários chefes na vida, sempre com educação, cordialidade, respeito, acesso, porque você chega para falar, mas sempre pedindo licença na sala, e às vezes o chefe fala: não, pode entrar. Não, a sala é dele, sabe? A sala é da chefe também. Licença, posso entrar? Porque a pessoa está ocupada, está com uma ligação, vai receber uma ligação, está com alguém. Você não tem essa liberdade. Então, assim, eu acho que tem que ter sempre esse respeito no ambiente profissional, principalmente. Eu acredito muito nisso que tu falou, da gente, da gente acreditar, né? É muito importante, Felipe, A isso, gente sabia? acreditar que a gente vai chegar em algum lugar. É. E principalmente saber que nós daqui temos know-how. Tanto que eu faço podcast por isso, para mostrar a gente aqui falando sobre empreendedorismo, falando sobre negócio, falando sobre oratória e comunicação. Sim, isso é muito importante. Porque- Nós temos esse produto do Momento de Trave genuinamente paraense. Toda a equipe é paraense. Legal, A perfeito. formatação dele é paraense, é pensado aqui dentro, executado aqui dentro, por pessoas aqui de dentro. Eu faço questão da minha equipe ser essa, para que a gente se valorize mesmo, para que a gente possa ter um produto nosso. Por que não amanhã o Momento de Trave chegar, já chegou no interior do estado, mas por que não chegar em outros estados? Podemos levar esse treinamento para outras empresas que já contactaram a gente para levar o Momento de Trave para outros lugares, porque perceberam a qualidade do produto. Fomos elogiados, graças a Deus, e ficaram interessadíssimos e entraram em contato. Então a gente está numa conversa para ver como é que a gente vai fazer isso. Então é acreditar, sabe? E é ter excelência no que você faz. Respeito com seu cliente, com seu aluno, excelência no que você se dispõe. É isso que vai fazer com que o seu nome seja respeitado, com que sua marca seja respeitada. Porque na nossa vida, de fato, a gente só tem uma coisa, que é o nosso nome. Verdade. É a que nossa gente imagem. leva. Então, é disso que a gente tem que construir. Para você cair, basta uma falha. Para construir são anos. E por falar em Ser de Belém, como foi Ser de Belém Adorei. estar no Jornal Nacional? Foi apresentado? maravilhoso por ser do norte do Pará e uma mulher. Legal. Na lista tinham 3 pessoas, eu era a única mulher. Na lista que a TV Liberal, né, enviou para a Globo. E eu fui a abençoada, mas não menos competente para estar lá, né? Eu tinha competência para isso. Quando eu cheguei, a conversa de bastidores entre mim e o Carlos Tramontina, que foi quem fez o JN 50 anos comigo, que era o apresentador do Praça 2 de São Paulo, líder de audiência, o jornal mais importante das afiliadas e tudo mais. Ele falava: a gente sabe fazer, só muda o peso da camisa. Então é a verdade. mesma coisa do jogador que talvez jogue no Brasil e vai jogar no exterior. Ele faz, ele sabe o que ele faz. Só muda o peso da camisa, que agora ele vai representar a seleção brasileira, por exemplo. Então é o peso da camisa, é o holofote que é maior, é a expectativa das pessoas que aumenta. Tu lembra desse dia? Muito. De riqueza de detalhes. Como foi? Conta aí. Não tomei nenhum chazinho calmante, nada. Eu queria ter consciência do meu corpo e da minha experiência lá. Foi incrível. Foi um desafio e tanto, porque eu recebi a notícia, eu não estava nem aqui, eu estava de férias. Recebi a notícia, curti minhas férias. Quando eu voltei, eu falei: 30 dias sabáticos, né? Melhor alimentação, melhor o treino, melhor o sono. Para o vinho suspende, melhora. Para de falar alto, porque não podia ter nada. Sim, perfeito. E aí eu entrei nessa de preparação, 30 dias. Ora, a gente se prepara sempre, não tem como não estar preparado. Quem treina todo dia, quem cuida da alimentação todo dia, tá o tempo inteiro se preparando para a vida. E aí eu fiz esses 30 dias e o que aconteceu? A ansiedade me gerou refluxo, que me gerou uma faringite, e eu fui tomando antibiótico para lá. Um pouco rouca, mas fui. Não tinha nada grave, mas eu precisei tratar diante desse cenário, né, que o corpo vai respondendo. Cheguei lá, fiz piloto desde quarta-feira, mas o primeiro piloto foi com o Diego Aidar, que é repórter da Globo Rio. Fiz com ele porque o Tramontina só chegava na quinta. E ele estava no plantão do Jornal da Globo. Então aí a gente já só fez quinta e sexta o piloto, porque sábado já era valendo.
sexta já era valendo, porque tinha já uma entrada para a apresentação de quem seriam os apresentadores do sábado. E o Tramontina, desde antes de ir, a gente já estava em contato, gravamos, né, ele de lá e eu daqui, fizemos uma participação de interação para apresentar ao público quem era, que ia, como ia, o que fazia, para criar essa relação com o telespectador, e eu criei a hashtag PriNoJN. Ninguém tinha feito isso, eu fui a quinta dupla, a Globo achou o máximo, perguntei primeiro se poderia, porque a gente estava usando a marca JN, eles acharam genial, e aí a TV começou a usar, tudo era PriNoJN, até hoje muita gente me chama de PriNoJN, por causa dessa hashtag. É porque a gente imagina, então não foi só chegar lá, fazer e tchau. Nada. Teve todo um preparo. Gente, nada é feito com despreparo. Pode ser o improviso, mas até o improviso tem ensaio. Teve que improvisar lá? Tive, porque eram duas levantadas, né? E a cadeira ela não afasta, ela só gira em si. Ela é chumbada e gira em si. Sim, gira, tá. Porque ela não pode andar. E aí, quando nós fizemos os pilotos, levantava um e levantava o outro, mas era alternado. Porque tinha a previsão do tempo e tinha o vivo pro Rock in Rio. Levantei para a previsão do tempo. Tá, tudo bem. Que eu volto, eu tô jurando que o Tramontina seria a pessoa que iria levantar pro Rock in Rio. Priscila levanta e chama o Rock in Rio. Chama o Rock in Rio aí. O Ari Peixoto. Fiquei nervosa, mas eu fui de novo. Peguei o papelzinho e fui lá e fiz a segunda levantada para poder ir lá pro telão. E aquele telão é gigante. O estúdio é gigantesco. Gigante, no centro da redação. Silêncio absoluto, e você não lida com pessoas ali, você lida só com as máquinas. As câmeras estão todos numa mesa bem atrás, mexendo naquelas câmeras que movimentam, e a movimentação da câmera de lá é muito diferente da que eu tô acostumada. Aqui é a pessoa levando a câmera. Lá não. Tem um carrinho, aqui tem um carrinho com a câmera. Lá é um braço, que é a grua, e que ela passeia praticamente 180, então ela faz um movimento que não é o normal. Só que ela tem um limite de aproximação, que para mim era longe. Então eu tinha que ler o TP distante. A próxima, que era a fechada, porque a grua ela pega aberto o cenário. E a fechada não, era mais perto. Então, quando estava em câmera fechada, era mais fácil de ler. E aí a gente vai lendo na grua, longe, com o TP passeando. E você mexendo a cadeira só com o pezinho, assim, ó. Entendeu? Caramba, que massa. Mas dá tudo certo, no final dá tudo certo. Eu assisti nesse dia. Acho que muita gente assistiu. Eu assisti. A audiência foi absurda, eu agradeço sempre. E até hoje as pessoas me param e perguntam como foi. E te digo, eu amo fazer o Círio, é uma experiência maravilhosa, engrandecedora. E que eu faço todo ano, mas assim, marcante. JN. Tá lá no JN. É porque todo mundo que faz telejornalismo sonha algum dia. Naquele mesmo ano, em 2019, eu fui para o encontro da Globo, das afiliadas, e nós fizemos um tour pelo cenário. Eu tenho uma foto, sentadinha na bancada, porque todo mundo foi lá, sentou, tirou a foto e saiu. Eu nunca imaginei que poucos meses depois eu voltaria, de fato, para fazer o JN. Nunca imaginei. Mas eu acho que aquele encontro, de repente, já foi uma preparação. Pode ser. Eu acho que sim. Pode ser. Foi um encontro, foram várias afiliadas. E vários que estavam comigo e alguns colegas que estavam comigo na mesma mesa de Recife foram. O Márcio foi. O Pedro Lins não, o Pedro Lins era local. Mas o Márcio foi. Quem mais estava perto? Várias outras pessoas. A Thaís, que foi, que é do Ceará. Nossa, tinha muita gente. Muita gente que depois a gente foi vendo que estava na lista. Eu acredito numa Mas tinha coisa. muito mais gente lá, né? Ontem eu tava conversando com a minha esposa sobre isso, sobre coisas que eu imaginava pra minha vida e aconteceram. E aí é engraçado, porque eu acredito muito que Deus, quando ele te mostra alguma coisa, seja presencial ou em pensamento, tu sonhou, mas tu viu aquilo, é porque já é teu. Agora é a tua determinação pra buscar aquilo. Se tu tá preparado, como tu já mesmo reforçou bastante aqui. O estar preparado é muito importante. Porque a caminhada, não que vá ser fácil, mas se tu conseguiu visualizar e sentir o cheiro e tá ali naquele ambiente e querer. E fazer por onde. Eu lembro que quando essa colega de Brasília saiu, ela era apresentadora da TV, eu acho que eu ainda era repórter, eu tava começando talvez na reportagem. Ela me chamou. Me brigou comigo. Ela era intensa desse jeito. Ela, por que tu ainda não estás preparada para apresentar o telejornal? Eu estou saindo, era para tu assumires o meu lugar.
Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, exatamente. Tudo tem seu tempo, eu Tem falei. seu tempo. E eu não quero nada que não é pra mim. Eu só quero o que de fato é pra mim. Eu não quero do outro. Se é pra ser meu, será. E enquanto não for a hora, tudo bem, eu vou saber esperar. E o que não for pro meu bem, eu também não quero. Eu falo sempre assim, Deus, se não é pro meu bem, tira do meu caminho. Dá um jeito. Ou me faz ver que aquilo não é pra mim. Porque a gente pode mudar de opinião, inclusive. Claro. Falar, olha, eu queria esse caminho. Ah, mas será? Não, eu vou mudar. Aqui eu acho que é melhor. E eu sempre converso com Deus e entrego mesmo. Eu sempre falo, o que tiver que ser, vai ser. Então, o que tiver que ser pro meu bem. E até algumas experiências ruins, eu acho que a gente também aprende. Porque quando chega um ruim, a gente tem que tirar alguma lição disso. E eu sempre tiro lição. Sempre assim. Eu tento olhar o porquê que aquilo aconteceu. Seja por qualquer motivo, eu tento ter uma reflexão maior. Falar, por algum motivo isso aconteceu. Não é à toa. Porque a gente está em evolução sempre. Eu acredito que nós estamos em evolução. Quem disser, ai, olha, já sei tudo. Hum. Já pode dizer até logo. Ele tem que voltar E para volta ABC. depois, Que voltar para ABC. depois, mas é uma evolução constante. Eu comecei a fazer podcast, não, live, na pandemia. Presa dentro do quarto quando eu voltei do JN. Porque todo mundo se trancou e eu tinha voltado, tinha feito Rio-São Paulo, então eu fiquei trancada. E aí uma amiga minha falou, Priscila, eu falei, eu tô trancada no quarto, eu vou ficar aqui 10 dias. E eu não, vamos participar e tal. Eu falei, ai meu Deus, vamos lá. Aí a gente fez, conversando, olha. Saiu muita fake news sobre mim, dizendo que eu tinha trazido a Covid. E não fui eu, tenho como provar. Meu E aí Deus um do amigo céu. meu de São Paulo falou assim, quando eu vi a idade, eu sabia que não eras tu. Eu falei, ah, bonito. A pessoa tinha 35 anos. Falei, tudo bem, tudo bem. Mas não fui eu que trouxe mesmo. Nem fui dos primeiros casos. Eu fui ter em novembro de 2020. Confirmado. Porque eu fiz teste na época quando eu voltei de São Paulo. Rio e São Paulo, né? Porque meu colega de bancada, da segunda vez, já em março, tá? Perdão, eu tô confundido, não foi já do JN. Em março de 2020 eu fiz de novo o JN, já num retorno. Sim. E o meu parceiro do Piauí, ele quase morre. Ele foi o caso mais grave. Na época, ficou entubado na UTI, Marcelo Magno. Se puxar na internet o nome dele lá, o bichinho quase vai. Novo. Saiu do meu lado, pegou o avião, parou uma escala em São Paulo. Em São Paulo ele levou o Covid para toda a emissora. Que E ele loucura, quase né? morre, foi. Mas aí com ele, doente, achavam que eu também tava. Mas eu falava, e a Globo ligando, TV ligava, eu dizia, gente, eu não tenho sintoma nenhum. Eu só emagreci horrores, porque você fica confinado, Sim. você não exercita, você não faz esforço, você come o que te dão. Não, eu acho que isso, né? Come o que dão. o psicológico abalou muito. Pelo menos o meu abalou muito na pandemia. Eu não consegui, porque assim, eu não parei, né, de trabalhar. Depois desses 10 dias eu voltei a trabalhar normal. E eu acho que me ajudou muito a me ocupar. Mesmo com o medo que existia, me ajudou muito. E eu estava num processo também e que me ajudou muito a avançar na Covid. Eu tive muita força para avançar na Covid sempre. Foi marcante para mim a Covid em vários sentidos. Eu tô muito feliz com a tua participação. Eu que agradeço também. Me diz uma coisa, tu gostou do bate-papo? Eu adoro falar, né? Ninguém percebe. Se contar, ninguém acredita. Eu gosto muito de conversar. Com café foi ótimo. Até porque civilizações antigas, né? Era o bar, né? Sim, Era perfeito. a cafeína. Verdade. Então Se fizesse mais café. A gente ia ficar mais elétrico. Mas assim, adoro bater papo, adoro dividir. Como eu falei, eu acho que dividir essa experiência que eu tenho em mais de 20 anos no telejornalismo e na comunicação, isso me ajuda muito, porque eu gosto também de ouvir o outro lado. Você me relatou coisas aqui que eu com certeza vou trazer, vou entender mais, vou pesquisar também, vou estudar, porque é constante. O mundo não para. E a gente também não pode parar. Perfeito. Cara, pra mim é uma realização. Tu tem que. Felipe, há um tempo. Sério, há um tempo atrás eu Além não imaginava. No pagode. Eu falei disso porque é óbvio, quando tu tá em algum lugar, todo mundo ri, rapaz, olha a Priscila Castro, ele já fica. Tá na plateia, dá pra ver, Dá, porque claro. tem palco que a gente não enxerga. Teve uma vez, posso falar? Já sei, do Manga Jambu. Não foi no Manga Jambu. Não. A gente tava passando um barco no Cumbu, à noite. Mas não foi vocês que levaram a gente pro Aruna? Foi, a gente foi no barco. Foi no mesmo barco. Foi, tu nem Não, eu acho que tu tava em outro barco. Foi no mesmo barco? Não, foi a última vez que eu fui ao show. Foi lá na
Casa Combu. Casa Combu. Não foi essa festa? Sim, sim. Eu já cheguei à noite. Praticamente só foi o show de vocês. Verdade. Na saída, disseram que ia ter a balsa, o barco para sair. Aí só tinha a lancha particular. Aí eu tinha falado com o Júlio César. Ele, não, a gente vão ter 2 barcos, que é um da equipe e um do equipamento. Vocês Vai. vão com a gente. Com a gente. Só que chegou na hora, era só um, mas cabia todo mundo. Aí a gente foi no barco com vocês. Aí vocês deixaram a gente no Aruna, que eu ia dormir lá. E vocês voltaram, certeza. Que maravilha. E aí Mas esse dia foi ótimo. Eu adoro dormir no combo, né? Assim, eu nunca dormi no Combu. vale a pena a experiência de acordar e se deparar com aquela maravilha que é a nossa cidade. Tu tem muito contato com a natureza? Tu gosta? Muito, adoro. Eu sou a rainha do mato, que eu falo. Chega final de semana, eu já fico perguntando pra onde eu vou, que eu não quero ficar em Belém. Eu tenho um sítio da minha irmã em Benfica, que eu vou muito. Tem Mosqueiro, que eu adoro ir. Eu gosto de Mosqueiro também. Eu adoro ir. Nossa, tenho experiências ótimas lá. E cada praia, é engraçado, né? Cada praia tem uma pegada completamente diferente. Então, às vezes eu fico no Maraú, às vezes eu fico lá no... que é Ariramba ali. Acho que é Ariramba. Tem um chapéu virado também. Chapéu virado. Chapéu virado e Ariramba é um do lado do outro, Sim, né? Eu sim. sou meio perdida em Mosqueiro. Salinas é mais longe, requer mais tempo. Mas assim, eu vou muito pra refazenda de uma amiga minha que fica em Santa Bárbara, que é caminho de Mosqueiro, que tem lá o Ponto das Águas. Lá é uma das áreas mais ricas de água, de fonte de água. Lá tem igarapé, rio e olho d'água. Então você está numa área aqui que é riquíssima de coisas que a água ela é energizante, né? Sim. Então ela quando corre melhor ainda. Então, e aí chega lá, só de ficar o final de semana inteiro de chinelo. Não, é a melhor coisa do Não tem mundo. nada melhor. E vai banho aqui, banho ali, e come a fruta que caiu do pé, ou colhe alguma coisa. Pra mim, é o maior valor Não, do eu mundo é gosto isso. muito. A minha esposa chega final de semana, aniversário de não sei quem, churrasco. Eu falo, não, vou de sandália. Não, bota... Não vou de, Gente, não o vou de calor aqui em tênis. Belém. Não existe O calor. pé chega ferve. E hoje Não, eu não dá. passo de segunda a sexta, a sábado, E eu beleza. passo todo de 1 hora de salto. Eu não uso salto normal, mas na hora do jornal eu sou obrigada a usar. Ah, é? Porque vai fazer disso, tênis, o jornal não dá. E tem toda uma postura também, né? E a musculação me ajuda muito nisso, o preparo físico. Antes eu sentia muita dor em ficar com a postura correta. Hoje em dia já não, porque se tornou essa a minha postura, né? A da musculação que fica... E aí fica 1 hora em pé, literalmente, com o salto, só tendo a perna boa. O joelho não é muito bom, mas a musculatura da perna tem que estar. Tem que ajudar. E aí, Priscila, eu queria, antes da gente terminar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que te acompanham diariamente e para as pessoas que se inspiram em ti de verdade. Talvez esteja uma pessoa que quer ser a Priscila no futuro e tá tendo vários entraves, várias barreiras e precisa destravar. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para essa galera aí. Tem as categorias aí, tem um telespectador Sim, que perfeito. tá lá ligado, agradeço todo dia. Eu falo, obrigada pela sua companhia, é isso. Eu falo com vocês, mesmo não vendo todo mundo, mas quando eu encontro as pessoas eu sinto carinho, é super gratificante. Legal. Tem essas pessoas, aí tem os estudantes de jornalismo, os jornalistas que estão começando na carreira. Esse recado é, leiam, assistam TV, assistam o que vocês puderem, sempre melhorem a linguagem, tenham sinônimos como grandes aliados. Para quem também quer se expor mais na fala, ter uma oratória positiva, além do seu conhecimento específico, né? Você tem o seu conhecimento específico, aprofunde também essa forma de falar. Como você traduz o seu conhecimento para as pessoas? De maneira direta, português direto, português correto. Acessando as pessoas, por mais que você use um termo técnico, você traduz imediatamente. Nem todo mundo precisa saber o que é lead. Nem todo mundo precisa saber o que é um TP ou um teleprompter. Mas é aquela caixinha lá onde está o texto e a gente lê que fica por trás, na frente da câmera. Então, essas formas de tradução rápida, super úteis e ajudam para todo mundo. E você se torna o que? Acessível. Ninguém quer ouvir alguém que fala prolixo, que fala uma informação aqui, dá 1000 voltas para concluir o que falou no início. Eu já até me perdi. Então, períodos curtos. Começou aqui, conclui. Começou aqui, conclui. Mas elas têm ligação entre si. Essas ideias, elas têm que ter ligação entre si. Mas elas precisam estar construídas de uma forma muito clara e direta. Então, para todas essas pessoas que queiram destravar, tem 17 de agosto, nova turma. É a 12ª turma. Orgulhosamente falando, já temos aí, dentre todos esses produtos do Destrave, mais de 1.300 pessoas. Que legal. Então é um orgulho danado. Em pouco tempo a gente conseguiu alcançar
com palestra, com Workshop. workshop, olha, até me falhou, workshop, tem a mentoria, tem o treinamento aberto, tem treinamento executivo, a gente vai para dentro das empresas, dependendo do número teve um último cliente aí, 50 pessoas fizeram todo o treinamento. Maravilha. Teórico, com a prática, com o estúdio. Então, assim, é você se permitir, primeiro, conhecer as ferramentas que existem e depois praticar. Porque ninguém vai melhorar. Igual o treinador chegar para você, o personal, olha, faz aí esse treinamento, você não vai nem um dia para academia. Não Vai tem como. melhorar? Não. Não vai. Vai uma vez na semana? Vai melhorar? Não. Não vai. Então, e a gente deixa esse recado sempre no final do momento de destrave que a prática é que vai fazer com que você, se expondo cada vez mais, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Aquele erro que aconteceu numa vez, você vai corrigir para o próximo. Talvez outros apareçam, mas você vai estar sempre em evolução, eliminando o que você não quer e adotando medidas para seu conforto, sua confiança e sua exposição, que é o que é mais importante. Quantos profissionais saem de uma entrevista com o telefone tocando, pessoas ligando para a redação, gostaria do telefone desse advogado, desse médico, dessa psicóloga, desse nutricionista? Várias pessoas. E aí a gente, claro, pergunta se pode dar o celular ou vai dar o do consultório, da clínica, da empresa. E a gente faz isso. Quer publicidade melhor do que essa? Não. E na internet você tem isso praticamente de graça. Sim. Então, se você se expõe de uma maneira boa, com qualidade, com coerência, aí não tem para ninguém. Você vai achar seu público. Então é isso, Gão. Gente, esse foi o PandaCast 59. Vou anotar esse número, 59. 59 com Priscila Castro. Muito obrigado pela sua Felipe, foi presença. ótimo. Demais. Precisando, demais. estamos na área. Eu Pode já ser tô- a parte 2 a chave. Eu já tô pensando aqui, já bolando Olha, o a negócio. chave vem para revolucionar, viu? Eu É acredito assim, nisso. ainda está debaixo de 7 chaves, porque está terminando a formatação. Mas a gente já tem locação, a gente já tem equipe, a gente já sabe o que vai ser de fato, como isso vai acontecer. Então, é para setembro. Ó, em setembro também vai ter o meu treinamento Em Recando. setembro vai ter. De repente a gente pode pensar num Olha aí, negócio legal. olha aí, vamos conversar. Vamos conversar. falar assim. Porque Gente, a gente sempre, ninguém anda só. não, ninguém. Ninguém anda Perfeito. só. E agradecer a todo mundo que tá aqui também. O Gão, tu falou isso, agora me sentindo. Né, lembrar da minha equipe, toda a Blackout produtora, a Deca, Ju que tá aí, a Mel que tá aqui pelo também carinho. hoje. Super elegante a Mel, né? Toda. Pô, bacana. Nossa social media. Vou te roubar da Priscila. Não faça Não, isso né? comigo. Vamos Deus desligar o a livre. câmera que vai dar certo. Gente, obrigado. Esse foi o bate-papo leve, descontraído, maravilhoso. Se inscrevam, sigam. Para te encontrar nas redes sociais. @ Priscila S. Castro é o meu pessoal, que tem coisas da TV Liberal, e do Momento Destrave é @ Momento Destrave, tudo lá. Mas no meu perfil também tem, na bio tem o do Momento Destrave, então é fácil de achar. Gente, beijo. Até a próxima.